Localizada na rua Santos Dumont, a Casa do Divino é um local que conserva aspectos distintos, como o número de devotos e a forte presença da mulher. Dá uma média de umas 40 pessoas por dia que visitam o local aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui na Casa do Divino sobre o perfil do devoto do Divino. Quem que são esses devotos, né? Então eu fiquei pensando, puxa, né, vou aproveitar, né, e fazer um estudo científico sobre isso, pois a gente está aqui, desenvolver, ajudar, fazer essa pesquisa para casa mesmo. E aí eu fiz essa pesquisa e assim, deu 70% são mulheres que frequentam o lugar. E 70% também são essas mulheres que receberam de mãe para filha, sabe? Então a avó já vinha, daí trouxe a filha. É possível notar a força dessa devoção familiar quando se percebe que as atividades da casa tiveram início há mais de 100 anos e continuam até hoje. Maria Júlia Cesarino Xavier, aos 60 anos de idade, com graves problemas de memória, se perde durante uma viagem de Ponta Grossa para Castro. É dito que ao ficar com sede, encontrou um lago. Ao se aproximar, ela achou uma imagem de uma pomba submersa. Após retirá-la da água, Maria Júlia tocou a imagem, se ajoelhou perante ela e começou a rezar. Em seguida, através de um milagre, ela foi curada, recobrando a memória e retornando para Ponta Grossa com a imagem encontrada. Com a graça da cura, Maria Júlia, que ficaria conhecida como Nhá Maria do Divino, sentiu-se motivada a construir um local de adoração para a imagem, a qual acabou sendo identificada como a representação do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, portanto, é Deus. Né? A nossa fé cristã é que Deus não é um solitário, mas é uma comunidade de três pessoas realmente distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Espírito não é o Filho, não é o Pai, e assim por diante. São realmente distintos, porém, de tão imenso é o amor, que é a essência de Deus, que constitui um só Deus. Então o Espírito Santo, e ele no seio da Trindade, ele é o amor. O altar feito em sua própria casa permitiu que familiares e amigos pedissem bênçãos ao Espírito Santo. 3 gerações após Nhá Maria dar início à Casa do Divino, esse espaço de religiosidade sobrevive. Curiosamente, a relação da atual responsável pela casa, Lídia Hoffmann, também teve início através de um milagre. Eu tive esse sonho assim com a casa, dizendo que, né, durante o sonho assim, eu sonhei que uma luz apareceu assim por trás do altar, dizendo que esse lugar era um lugar muito importante, que era um elo de ligação entre o povo e Deus, e que esse lugar não devia permanecer fechado, que era uma missão que a gente tinha de manter esse lugar. Foi um sonho muito estranho. E eu assim tinha muito assim problemas, né, de doença com os filhos. Eu tinha mais uma outra filha, né, que tinha 3 anos na época. O meu piá tinha 4 e a menina tinha 3. E ela também tinha nascido com os pés virados para trás, já tinha feito muitas cirurgias, várias cirurgias. Tinha sempre muito problema de saúde. E eu cheguei ali, né, nos pés ali do Divino e disse, olha, né, se é mesmo esse lugar assim tão importante, né, então me dê a graça de curar, dos meus filhos ter saúde. E ele foi me dando a graça, né. Meus filhos foram melhoraram, assim, que dali 4 meses eu voltei no médico e o médico disse que não tinha mais nada. Reconhecido como um espaço sagrado, o local cria uma ligação emocional com os fiéis que passam a proteger o lugar, favorecendo a noção de que a comunidade partilha uma identidade em comum, um sentimento de integração. Ao participar das atividades da casa, como as novenas e procissões, os fiéis mantêm as tradições vivas, preservando uma parte da história e da memória de Ponta Grossa. É possível dizer, portanto, que a Casa do Divino torna os laços sociais mais estreitos, sendo espaço de sociabilidade por excelência. Além disso, o lugar abriga características como o catolicismo popular, conceito explicado pela professora Maura Regina Petruski. São práticas religiosas que as pessoas criam, que as pessoas cultuam, vamos dizer assim, como uma manifestação de fé que nem sempre vão ao encontro com aquilo que a Igreja Católica Oficial determina, explora. Né? Elas constroem determinados movimentos, determinados sinais, algumas orações, algumas formas de agir, de conduta, que ela é desvinculada da Igreja Católica Oficial, mas elas continuam sendo vistas como católicas.
porque elas são realizadas num contexto, né, de religiosidade, quer dizer, no momento de uma oração, no momento de rezar o terço, ou de uma festa, ou de uma novena. O ponto máximo da representação da força popular é a realização da Festa do Divino, evento que hoje faz parte do calendário religioso de Ponta Grossa e que é realizada graças à presença dos fiéis. Os primeiros festejos são datados do século XIII, servindo como uma forma de agradecimento por parte da Rainha de Aragão e ao rei Dom Dinis a resolução de uma crise política portuguesa. As celebrações em honra ao Divino acontecem em vários municípios do Brasil. Em Ponta Grossa, no entanto, há um grande diferencial, o episódio envolvendo Nhá Maria e o encontro da imagem. 3 elementos simbólicos são expressivos dentro das festas em honra ao Divino: a coroa e o cetro, que servem para recompensar os devotos que fazem promessa ao Divino, e a bandeira, símbolo da devoção. Estes símbolos possuem tanta importância para os fiéis que a festa se inicia com orações dedicadas a eles. Em Ponta Grossa, os rituais que dão início à festa do Divino começam 50 dias antes do domingo de Pentecostes. Durante esse tempo, os devotos se reúnem na casa do Divino para participar de novenas para alcançar os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. No domingo de Pentecostes, iniciam-se finalmente as celebrações. Pela manhã, uma procissão vai até a catedral, onde é realizada uma missa. No período da tarde acontece a festa. Perante o Divino Espírito Santo, todos são iguais, e nesse momento de união a fé é expressada. As linhas que dividem as classes sociais tornam-se quase imperceptíveis e o sentimento de pertencimento a um grupo aflora. Além da festa, outras atividades são promovidas pelos fiéis da casa durante todo o ano. Toda segunda-feira, né, esse evento que a gente tem toda segunda, que reúne muitas pessoas, a novena do Divino, toda segunda-feira às 3 horas, e a festa do Divino, que é uma vez por ano, que é o maior evento que a gente promove, e é um resgate mesmo na nossa cultura, o resgate da casa, a festa do Divino. E promovemos também as visitas, né, às casas, levando o grupo. Nós temos um grupo de músicos que leva a bandeira do Divino, e essa saída assim que a gente faz, essas visitas, é quase o ano todo que a gente tem, assim, porque tem pessoas que vêm pedir pra gente, né, agendar. Então chega e diz: olha, minha mãe está doente, ela é muito devota do Divino e ela não consegue mais vir aqui, ela gostaria muito que vocês fossem lá levar a bandeira do Divino. Então a gente chega, a família está reunida, e a gente vê assim a emoção dessas pessoas assim de idade, quando a gente chega com a bandeira do Divino, de beijar a bandeira, sabe, se cobrir com a bandeira, chorar, assim. Então é uma devoção assim que é uma devoção popular, pura, simples, que as pessoas têm ao Divino Espírito Santo. Apesar de hoje fazer parte do calendário religioso de Ponta Grossa, a festa não foi realizada por mais de 90 anos por vários motivos. Desde questões financeiras, a resistência da Igreja Católica no período em que Dom Antônio Mazzaroto iniciou seu bispado na cidade, em 1930. Mazzaroto, assim como as autoridades eclesiásticas da época, defendia a prática do catolicismo romano, vertente que baseava-se nos sacramentos, na liturgia e principalmente no controle do povo de suas práticas religiosas. No primeiro bispado, de Ponta Grossa principalmente, né, do Antônio Mazzaroto, a postura dele era uma postura mais conservadora. Tanto que ele conseguiu, ele mudou determinados rituais dos períodos festivos, porque ele era contra essa prática da realização, por exemplo, de festas religiosas, ele não via com bons olhos. Em 1961, durante o bispado de Mazzaroto, acontece o Concílio Ecumênico Vaticano II, que se caracterizou pela tentativa de aproximar a instituição católica da sociedade, voltando-se para o catolicismo popular e refletindo sobre o papel da mulher dentro da igreja. Em 2003, quando a festa do Divino voltou a ser promovida, a igreja estava relativamente mudada, e o 5º bispo de Ponta Grossa, Dom Sérgio Arthur Braschi, se aproximou da Casa do Divino e reconheceu a importância da mesma. Na primeira ocasião que teve uma novena do Divino ali na casa, eu fui. E eu imediatamente me identifiquei. De fato, a bem da verdade, vieram alguns repórteres de uma televisão perguntando se eu não tinha nada contra. Eu até admirei esta expressão, disse não, eu acho que o Divino Espírito Santo é Deus, né? E habita em nós,
desde o batismo, depois na crisma, de modo que tem todo o meu apoio à devoção ao divino aqui na cidade e esta casa. No entanto, o culto ao divino, em especial a festa, precisou se submeter a algumas normas da Igreja Católica. Nos 2 primeiros anos da retomada da festa do divino, a missa de Pentecostes aconteceu em frente à casa do divino. Posteriormente, ela foi realizada na igreja matriz. Algumas tradições, porém, foram mantidas pelo clero da cidade, como a apresentação de crianças ao divino, uma espécie de batizado. Hoje a gente já vê assim as moças novas vindo trazendo as crianças, que eles dizem assim, o batizado, né? Vamos batizar no divino. Que hoje a gente sempre procura explicar, mas é uma tradição, né? Quando o Dom Sérgio veio para Ponta Grossa, até eu fui questionada sobre isso e a gente, né, conversou. Eu falei, olha, eu não faço batizado, né? Porque às vezes eles chegavam para batizar na paróquia e o padre dizia, não, tem que fazer o cursinho. Ah, então eu vou lá na casa do divino batizar, lá não precisa de cursinho. Então daí os padres, nossa, mas o que é, né? Que batizar que você está fazendo? Não faço, né? O povo tem esse costume. Aí até eu falei, né, na época, quando o Dom Sérgio veio, procurou conhecer toda a história. E ele disse, não, isso é muito importante, preservar a cultura, né? Preservar essa cultura que o povo tem. A questão é apresentar o divino, né? Consagrar a criança, entregar a criança ao divino. Então eles colocam a criança embaixo da bandeira e fazem, hoje a gente diz, não é apresentação. Então Dom Sérgio procurou preservar isso também. Além dos problemas de caráter político envolvendo a Igreja Católica, a Casa do Divino passou por problemas estruturais por muitos anos, já que a construção possui mais de 100 anos. Em 2002, daí que a Defesa Civil interditou a casa e a gente teve que sair com a família, com tudo, retirar tudo, daí depois caiu a parte de cima, caiu o soalho. E eles tinham feito na época um orçamento de 130 mil. Imagine, nós nunca íamos ter 130 mil para restaurar essa casa. E Deus foi permitindo e dando condições para a gente. Para que não houvessem perdas, boa parte do acervo histórico da Casa do Divino foi transferido para a Casa da Memória, apesar de ainda ser propriedade da Casa do Divino. É um acervo de mais de 14 mil fotos e mais ou menos mais 100 imagens, mais ou menos, que foi repassado. Vários ex-votos foram transferidos também. Trata-se de um registro histórico de como os devotos mantinham essa ligação com o sagrado. Entre os objetos é possível encontrar fotos vindas de São Paulo, Curitiba, Palmeira, Rio Negro, Castro, Paranaguá, entre outras cidades. A maior parte é assinada por mulheres, pedindo por saúde, proteção a entes queridos, bênçãos ao casamento. Alguns objetos de grande valor histórico permanecem na casa. Nós temos aqui hoje, nós temos aproximadamente umas 90 cartas escritas a próprio punho, né? Desde 1886. Então a gente tem esse, não passei, né, para a Casa da Memória, a gente guarda, tem aqui. Nós temos a primeira bandeira do Divino, né? Tá aqui, tá guardado. Então essas coisas assim bem históricas. Nós temos uma revista que a casa ganhou do Getúlio Vargas, quando ele visitou o Hotel Planalto. Então essas coisas a gente não passou, mas quando aquelas coisas que era muita coisa, que nós não tínhamos um espaço, né, para guardar, foi passado para lá. E mesmo pela maneira de assim, armazenamento, né, que eles têm, Casa da Memória, o processo mesmo de higienização das fotos, processo de armazenar para que ela dure muito mais, né, que ela não pegue a luz do sol, que ela não pegue a umidade. Isso a gente não tem, e eles têm isso lá, então a gente deixou lá na Casa da Memória para preservar realmente essa memória que nós temos assim da Casa do Divino, desses devotos que passaram aqui por mais de já fazendo aí 133 anos. Apesar das dificuldades, a casa sobreviveu graças ao trabalho de pessoas que historicamente estão relegadas a um segundo plano na sociedade e que mesmo hoje não são reconhecidas plenamente. Tem 3 campos que sempre tiveram muita dificuldade das mulheres se inserirem, que é o campo da política, o campo militar e o campo religioso. Então não quer dizer que as mulheres não tiveram participação nesses espaços, mas o que se tem é uma restrição, né, uma barreira muitas vezes para que essas mulheres conseguissem ter uma atuação, uma participação efetiva, um reconhecimento, né, da sua atuação. As mulheres coube mudanças de costumes, mudanças de comportamentos, transformações muito significativas que nós já tivemos na sociedade até hoje. Mas isso tudo sempre foi muito silenciado, né? A história, ela, na maioria das vezes, isso é tratado muito por historiadores, ela foi contada por pessoas de uma determinada classe social, brancas e homens.
Então, quer dizer, existem algumas vozes que tiveram esse espaço de fala e outras que foram silenciadas. Agora, não se tem dúvida de que existe uma contribuição, né, muito significativa mesmo de homens e mulheres, né, quer dizer, pensando mesmo a sociedade de uma forma mais ampla, que essa participação ela sempre existiu e mesmo quando as mulheres estavam mais situadas nessa esfera do privado, elas não deixaram de ter uma contribuição na educação, né, dos filhos e inclusive na necessidade de modificar determinados valores, né, em que elas também se colocaram nessa condição de protagonismo. A figura da mulher dentro da casa do divino sempre foi importante para sua manutenção. Basta lembrarmos que foi Nhã Maria quem deu início às atividades na casa, passando a responsabilidade para outras mulheres. São as mulheres, em maioria, as responsáveis pela organização das celebrações e novenas, como apontam as professoras Maura e Maristela Carneiro. Elas é que são as responsáveis, se parar para pensar, por todo o processo organizacional, de defender, de perpassar, de fazer com que as coisas perpetuem mesmo e que realmente possam ser organizadas da melhor forma possível. A gente vê isso a própria mulher, né? Eu colocaria que um dos motivos também é essa questão dela ser, entre aspas, a chefe da família nessa perspectiva religiosa, de todo esse ensinamento, né? Ensinamento através da sua fala e da sua própria postura. No âmbito religioso popular, em espaços em que os estatutos, as normas, elas são mais flexíveis, até por uma permanência, até por uma sobrevivência de determinadas formas culturais, a mulher acaba sim tendo mais espaço, como é o caso da Casa do Divino, né? Onde as mulheres realmente têm um papel muito mais preponderante do que os homens. Por quê? Porque é um espaço em que se busca preservar a memória, a cultura social, a cultura local, aspectos da religiosidade popular. Elas também são as que mais expressam sua fé no Divino Espírito Santo. Vou dizer assim que a mulher tem mais fé que o homem, não é nesse sentido, mas ela se expõe mais. Não fere, vamos dizer assim, a feminilidade dela em se mostrar atuante dentro de uma doutrina. E às vezes alguns homens, eles se fecham, né? Às vezes na própria figura do masculino, do papel do homem, né? Então ele é mais comedido nas suas atitudes, nos seus momentos de adoração. É mais visível isso, né? Ele é mais discreto do que a mulher. Mas, assim, a mulher demonstra mais pelo que a gente observa. Para Lydia Hoffmann, o papel da mulher se estende ainda mais. Parece que nós somos assim, as guardiãs, né, da fé. Nós, principalmente a família de mulher que veio aqui da Casa do Divino, são as guardiãs da casa. Que se não fosse elas mesmas, a casa não teria permanecido. Mas o que move essas mulheres a continuar o culto do divino por tantos anos? A fé. Eu acho que é a fé. Acreditar em algo. Acreditar que esse mistério possa ser revelado a eles. Eu acho que o que faz as pessoas levantarem essa bandeira é a fé. E a necessidade que o próprio homem tem de acreditar em alguma coisa. E que dá a ele essa segurança, né, para continuar vivendo. Fé que está ligada diretamente à primeira graça concedida pelo Divino Espírito Santo a Nhã Maria. Aqui é maravilhoso. Nossa, a gente sai daqui assim... A semana daí, sabe? A semana deslancha pra gente lá. Parece que tudo de bom acontece daí na vida da gente, né? É maravilhoso. Olha, eu percebi que desde que eu tô vindo aqui, cada vez está vindo mais gente. Cada vez está vindo mais gente, que está faltando lugar. Já está ficando pequeno. Só que a casa é essa, tem que ser assim, né? Não pode mudar, né? Em todos esses anos em que a devoção ao divino se manteve em Ponta Grossa, o culto na cidade se tornou um fenômeno singular, não só por seu surgimento e sua história na cidade, mas por ser também um espaço de representação da liderança da mulher, do catolicismo e principalmente da fé no Espírito Santo.